Eu fiz uns slides para a gente ir acompanhando de uma forma assim, mais prática a nossa palestra. Cadê? Nossa, tá. O nosso tema de hoje é esperança em tempos de crise. E eu escolhi 7 personagens bíblicas para que a gente possa trazer uma proposta prática para esse tema, uma proposta para o nosso dia a dia. E eu gostaria de começar falando sobre uma mulher chamada Agar. Pode mudar o slide. Agar. Para quem não conhece, Agar era serva de Sara. Sara era esposa de Abraão. Abraão foi o pai, o patriarca dos israelitas e também de muitos povos árabes. De Abraão nasceu as 3 grandes vertentes religiosas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Bom, Sara e Abraão eram idosos e não tinham filhos. Naquela época, quando a mulher não tinha filhos, ela costumava pegar a serva, uma das servas, e entregar ao marido para que ela gerasse filhos através da serva. Era tipo uma barriga de aluguel daquela época, só que, efetivamente, a serva transava com o marido da pessoa. Tá? Mas, então, isso aconteceu. Sara deu Agar para Abraão, Agar concebeu e teve um filho chamado Ismael. Ismael cresceu, já tinha 14 anos, quando Sara ficou grávida também. Mesmo idosa, ela acabou ficando grávida, era uma promessa de Deus, e ela teve um filho chamado Isaque. Bom, um dia as crianças estavam ali, brincando, Isaque pequenininho, Ismael um pouco maiorzinho. Ismael começou a caçoar de Isaque. Sara já estava por aqui com Agar, chamou Abraão e disse: manda essa escrava embora com o filho dela, porque Ismael não vai ser herdeiro junto com Isaque, o meu filho. E, de repente, do dia para a noite, Agar pegou Ismael e foi para o deserto, tentar ver o que ia fazer da vida. Gente, 4.000 anos se passaram dessa história, que continua acontecendo nos nossos dias. De repente, já aconteceu até com alguém daqui, ou está acontecendo. Mulher sozinha, desempregada, tendo que criar um filho sozinha, sem apoio do pai, sem apoio da família, sem recursos, sem nada. Isso é muito comum. Agora eu pergunto, qual a esperança uma mulher como Agar poderia ter? Que esperança ela poderia ter? A história diz que Agar estava no deserto com Ismael e se afastou um pouco, porque já tinha acabado a comida, já tinha acabado a água, e ela não queria ver Ismael morrer. Quando, de repente, apareceu um anjo, o anjo chegou para Agar e falou: Agar, pega Ismael, vai para o Egito, porque Deus vai fazer dele uma grande nação. Deus não vai desamparar você. Deus vai cuidar de você e vai cuidar de Ismael. E assim aconteceu. Agar foi para o Egito com Ismael e ele se tornou pai de 12 povos árabes. É um patriarca também. Tá? Pode mudar o slide. O que isso tem a ver com a gente? A primeira coisa para se gerar esperança em tempos de crise é a gente saber que Deus não está omisso às nossas necessidades. Ele não ignora a nossa dor, não está cego para as nossas lágrimas, não está surdo para os nossos gemidos. Deus se preocupa comigo, se preocupa com você. A gente só consegue criar esperança na crise quando a gente sabe disso. Eu não sei em que Deus que Agar cria, nem sei se era aquele Deus que o anjo falou, mas isso não era importante, porque Deus acreditava em Agar. Eu também não sei aqui qual é o Deus que você acredita, nem sequer se você acredita em algum Deus, mas isso também não é importante, porque Deus acredita em você. Então, não há esperança sem a gente saber que Deus não é um Deus omisso, mesmo quando Ele parece que está completamente distante, alheio de tudo o que está acontecendo, desse sofrimento todo, Ele não está omisso. Pode mudar o slide.
A outra coisa que acontece em tempos de crise é que tempos de crise matam os sonhos. Nós desistimos de sonhar. Foi o que aconteceu com Agar. Ela se afastou para não ver Ismael morrer. Eu imagino que quando Ismael nasceu, o coração de Agar se encheu de sonhos. Ela pensou, mesmo Ismael sendo oficialmente o filho da senhora, era o filho dela. Ela deve ter pensado, meu Deus, meu filho vai ser um príncipe, vai ser o herdeiro de Abraão, meu filho vai ser pai de muitas nações. Como ela ficou assim, exultante, ela ficou cheia de sonhos. E, de repente, da noite para o dia, os sonhos dela se transformaram em poeira. Ela deixou o sonho ali e ela não queria ver o sonho dela morrer. E é isso que acontece com a gente. Quantos sonhos você já abriu mão? Quantos sonhos você está se afastando para não ver morrer? Ou então, será que você já desistiu de sonhar? Vamos lembrar o que o anjo disse para Agar? O anjo chegou e falou assim, Agar, pega Ismael. Ou seja, Agar, pega seu sonho de volta. Pega seu sonho de volta, porque ele vai se realizar. Às vezes, queridas, os nossos sonhos não se realizam conforme a gente pensava, mas eles vão se realizar. A segunda coisa para a gente ter esperança em tempos de crise é a gente não desistir de sonhar. Não podemos desistir de sonhar. Pode mudar. Não há esperança sem sonhos, não há sonhos sem esperança. Se você se sentir confortável, tá? Aqui não vai nenhuma pressão, fala isso para alguém aí perto de você, do lado, atrás, sabe? Fala para essa pessoa assim, pega seu sonho de volta, porque ele vai se realizar. Pega seu sonho de volta. A próxima mulher que eu quero falar, pode mudar o slide. Sou meio assim, rapidinha, tá? É Joquebede. Para quem não conhece Joquebede, Joquebede é a mãe de Moisés. Moisés, todo mundo sabe quem é, aquele que abriu o Mar Vermelho, todo mundo, as 7 pragas no Egito, as 10 pragas no Egito. Joquebede era a mãe de Moisés. O que aconteceu? Joquebede era escrava. O povo hebreu era escravo já há 400 anos no Egito. E o faraó tinha medo que alguém do povo se constituísse um líder e fizesse uma revolução. Havia uma profecia sobre isso. E o faraó pensou, meu Deus, esse povo tem muita gente, muito homem, muita gente, eles vão se revoltar e vão fazer uma revolução e vão me destituir aqui do poder. Então, ele resolveu fazer uma coisa, matar todas as crianças do sexo masculino até 2 anos de idade. E assim foi feito. O que Joquebede fez? Pegou Moisés, colocou num cesto e colocou no Nilo. Tá? Aí, alguém podia chegar para ela e dizer assim, amiga sua louca, você vai deixar Moisés no Nilo, vai botar Moisés no Nilo, ele vai se afogar, os crocodilos vão pegá-lo. Gente, isso ia acontecer de qualquer jeito, tá? Os guardas de Faraó estavam jogando os bebês no Nilo. Aí você pergunta, tá, tudo bem, legal essa história, bonita a história, tá? Mas o que isso tem a ver comigo? Pode passar o slide, por favor. Joquebede, ela usou de criatividade. Tempos de crise demandam criatividade. Não há esperança sem a criatividade. Você não enfrenta a crise sem a criatividade. Joquebede, que mulher espetacular é essa? Olha só, ela usou o Nilo, que era o lugar da condenação da morte, para salvar Moisés. Ou seja, ela usou a crise para enfrentar a crise. Tá? A esperança é algo criativo. Aí você diz assim, eu estou em crise no meu relacionamento conjugal. Seja criativa. Você já pensou em ser criativa? Já pensou em pensar fora da caixa? Já pensou em ver alternativas no seu relacionamento? Fazer as coisas de uma forma diferente?
fazer um outro tipo de proposta, vamos fazer uma viagem, ou então vamos fazer uma terapia de casal, ou então vamos, sei lá, vou até mudar meu look, entendeu? Seja criativa, seja criativa. Você está em crise no seu emprego? Seja criativa. Você não pode fazer aquela festa que você sempre desejou fazer para sua filha, para o seu filho, ou então você chega e diz assim, não posso casar porque eu não posso fazer festa. Seja criativa. Festa boa não é festa chique, é festa divertida. A festa não é mais importante do que a celebração. Seja criativa. Não dá para fazer aquela reforma que você queria fazer na sua casa? Os tempos estão difíceis, a crise está braba. Seja criativa. Mude o móvel de lugar, pinta uma parede, faça um artesanato. Seja criativa. Tire aquilo que está entulhando, recicla. Não dá para comprar roupa nova? Troca, faz um bazar. Seja criativa. Seja criativa. Não dá para fazer uma viagem? Caminha na praia, faça um piquenique. Veja uma exposição, reúna os amigos para ver um filme e depois tomar um queijos e vinhos, ou uma pizza, ou sei lá, o que você quiser, um sorvete. Seja criativa, seja criativa. Pode mudar, por favor. Pense fora da caixa. E agora eu vou fazer uma sugestão para vocês. Veja bem, eu sugiro que vocês, depois, durante a semana, quando vocês quiserem, vocês podem arrumar uma caixinha, enfeitar essa caixinha, fazer alguma coisa criativa na caixinha, pode ser qualquer caixa, de madeira, de papelão, de sapato, qualquer coisa, pequena, grande, o que vocês quiserem, para lembrar para vocês que vocês podem pensar fora da caixa. Veja bem, não há nenhum poder nessa caixa, tá? Nenhum. Essa caixa é uma simples caixa, é apenas um simbólico para mostrar para vocês que a criatividade oferece soluções. A criatividade oferece esperança. A próxima mulher que eu quero falar, pode mudar, se chama Raabe. Raabe era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó. O povo, aquele povo lá mesmo de Moisés, já tinha passado o Mar Vermelho, já tinha passado 40 anos no deserto, Moisés já tinha morrido, Josué tinha assumido o comando, e eles estavam na frente de Jericó. Jericó era uma cidade estratégica para a conquista de Canaã. Ora, Canaã era a terra do pai lá, Abraão, lembram? Então, quando eles saíram do Egito, saíram para a terra de Canaã. Só que Jericó estava ocupada. O que eles fizeram? Era costume, na época, quando ia conquistar uma cidade, mandar espiões na cidade, para os espiões verem quais eram os pontos fracos. E Josué mandou 2 espiões para Jericó. Quando eles chegaram lá, eles foram acolhidos por Raabe. A Raabe escondeu os espiões, deixou eles na casa dela, e antes deles saírem, ela falou para eles, quando vocês vierem conquistar a cidade, se lembrem do que eu fiz. Se lembrem que eu abriguei vocês, se lembrem que eu ajudei vocês e me poupem. E eles falaram para ela, você pega e coloca uma faixa, uma fita, um pano vermelho na janela da sua casa, que quando nós entrarmos aqui, você e todos na sua casa serão poupados. E assim aconteceu. Quando esse povo invadiu Jericó, Raabe e todos os seus familiares, todos os que estavam na sua casa, foram poupados. Aí, novamente, a pergunta, tá? O que eu tenho a ver com isso? O que Raabe tem a ver comigo? Tá? Pode trocar. Gente, em tempos de crise, nós precisamos estar bem informadas. Raabe se posicionou. Mas Raabe só conseguiu se posicionar porque ela sabia o que estava acontecendo. Ela chegou para os espiões e falou, gente, eu sei o que aconteceu com vocês, eu sei como é que o Mar Vermelho se abriu, eu sei como vocês já conquistaram várias nações antes da gente, eu sei o que está acontecendo, eu sei que o Deus de vocês é poderoso, eu sei que Josué é
é um comandante forte, eu sei que o exército é poderoso, ela sabia o que estava acontecendo, sabia o caos que estava ocorrendo em Jericó, e por isso ela pôde se posicionar. Aí eu pergunto, vocês sabem o que está acontecendo no mundo? A gente sabe, a gente procura se informar o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no nosso estado, na nossa cidade, na nossa vizinhança. Gente, não existe esperança na alienação. Não existe. Raabe era muito bem informada, e é preciso que nós sejamos também. Tempos de crise se prolifera a manipulação. É manipulação de todo tipo. É manipulação religiosa, é manipulação política, é manipulação social, é manipulação econômica. E a gente precisa saber o que está acontecendo. A gente não pode simplesmente sair ouvindo qualquer coisa, acreditando em qualquer coisa. Por exemplo, não é porque eu estou aqui no púlpito de uma igreja que vocês vão acreditar tudo o que eu estou falando. Não é porque é um líder religioso que você tem que acreditar em tudo que está falando. Procura ver se o discurso tem coerência, se o discurso tem a ver com as ações. Procura ver se aquilo realmente é válido. Não é porque uma pessoa arrasta multidões que essa ideologia é uma coisa boa. Hitler arrastava multidões. Nós nos tornamos presas fáceis. Às vezes você encontra alguém que está... Para onde você vai? Eu estou indo para o protesto. Mas você vai protestar contra quê? Ah, não sei, está todo mundo indo, eu vou também. Às vezes a gente posta determinadas coisas nas nossas redes sociais e a gente nem procura saber a origem daquilo, se tem a ver com a verdade, se não tem. Não há esperança sem verdade. Não há esperança. Então, nós não podemos ser presas fáceis de manipuladores. Tempos de crise são tempos de grande manipulação. Pode mudar, por favor. A informação gera esperança. Questione, reflita, busque coerência, porque só assim é possível se posicionar. Pode mudar. Eu gosto muito desse ditado que diz: a ausência da informação e reflexão é perigosa, pois lhe induz a crer no que os outros lhe dizem. Não deixe que os outros lhe digam qualquer coisa. Questione isso. Sabe? Veja se tem coerência, veja se tem procedência. A próxima personagem que eu quero falar, na verdade, são duas, Ruth e Noemi. Noemi era uma mulher israelita e ela tinha ido, por causa da seca, para a terra de Moabe, com os 2 filhos, ela, o marido, 2 filhos. Chegaram lá, os filhos casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Aí, essa história começa com a morte. Os 3 homens morreram, ficaram as 3 viúvas. Morreu o marido de Noemi, morreu os 2 filhos de Noemi. Ficou Noemi com Ruth e Orfa. Aí, Noemi falou, bom, eu vou voltar para a minha terra, vou para Belém, que eu acho que a fome já acabou, mas eu não tenho nada para oferecer para vocês, então acho que vocês devem voltar para a casa dos seus pais, para os seus familiares, ver o que vocês vão poder fazer da vida de vocês. Elas eram muito amigas da sogra. Aí Orfa abraçou a sogra, chorou, mas voltou para casa. Só que Ruth disse que não ia voltar. Ruth falou, não adianta insistir comigo, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. Aonde você morar, eu vou morar. Aonde você morrer, eu vou morrer. O seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. E assim aconteceu. Foram as 2 para Belém. Chegando lá, elas viviam da caridade de um dono de umas terras. Tá? E, graças aos bons conselhos de Noemi, Ruth acabou se casando com esse empresário. Essa história eu não vou contar aqui, porque não há tempo, mas é uma história muito interessante para quem depois tiver a curiosidade de ler.
O que interessa aqui é que tempos de crise são tempos de desestruturação familiar. Pode mudar o slide. O que nós vemos hoje em dia? Uma tremenda desestruturação familiar. As pessoas vivem na sua individualidade. Cada um, isso é meu, cada um no seu celular, cada um na sua rede social, cada um com seus problemas, cada um com seus sonhos, cada um com seus projetos. Tempos de muita individualidade familiar. Ou então a família se transforma num campo de guerra. Ou então numa completa indiferença. Tempos de crise são tempos de desestruturação familiar. É necessário a gente resgatar o valor da família, que foi o que aconteceu com Ruth e Noemi. As duas juntas enfrentaram a crise. As duas viúvas, sem nada, desempregadas, vivendo de caridade, enfrentaram a crise porque estavam juntas. Aí eu digo, existe todo tipo de família, gente. Existem famílias boas, existem famílias que não são boas, mas existem famílias. Pode mudar. Todo mundo tem um tipo de família. E aqui nós podemos ver, eu enxergo também, que nas famílias desestruturadas acontecem insegurança, carência, agressividade, baixa autoestima, revolta. As famílias estruturadas, segurança, autoimagem positiva, afeto, cumplicidade, disciplina e respeito. Aí vocês dizem, mas em toda família estruturada acontece isso? Não, pode não acontecer. Em toda família desestruturada as pessoas são agressivas, têm baixa autoestima, revolta? Não. Mas a possibilidade é muito grande. E por que é importante a gente dar valor à família na época de crise? Não significa que você vai sustentar os seus familiares, que você vai trazer para você o problema dos seus familiares, mas significa que você vai valorizar a família dentro daquilo que você pode, dentro dos seus limites, dentro das suas condições. Pode passar, por favor. Família é um laboratório onde aprendemos os valores que ajudam a definir o nosso caráter. O nosso caráter não é definido pela nossa família, mas a família ajuda muito. Então, para quem está formando família, para quem tem filhos que já estão formando família, para quem está longe dos seus familiares, para quem nunca se atentou sobre isso, vale a pena a gente considerar. Tempos de crise, a gente precisa valorizar a família. A próxima mulher que eu quero falar é Esther. Esther era também uma escrava, não era bem escrava, ela só estava exilada, tá? Na Pérsia. A Pérsia era era o reino, era a superpotência da época, tá? O rei Assuero era o cara, aquele que tinha caneta, literalmente, tá? O que aconteceu? O rei Assuero, ele teve uma crise conjugal com a rainha Vasti e acabou pedindo divórcio. Dizem os historiadores que Vasti era uma mulher belíssima, mas também muito cruel. E os assessores do rei tiveram medo que o rei se arrependesse, porque o rei já estava com saudade dela, né? E trataram logo de arrumar uma outra rainha. Chegaram para o rei e disseram, olha, a gente vai trazer as virgens mais bonitas do reino para você escolher uma nova rainha. O rei ficou todo empolgado e foi assim que foi feito. Eles selecionaram várias moças e levaram para o palácio. E Esther, que, na verdade, o nome dela era Hadassa, foi no meio delas. Esther era órfã, morava com seu primo, e o primo dela falou, olha, não diz para ninguém que você é hebreia, que você usa o seu nome persa, que é Esther, e vai junto. E Esther foi. E acabou sendo escolhida como a rainha. Aí, novamente, a pergunta, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Pode passar.
Tempos de crise, nós temos que aproveitar as oportunidades. Tempos de crise, nós enfrentamos aproveitando as oportunidades. Tem um monte de gente, um monte de mulher reclamando: ah, estou sozinha, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Tá? Mas aí o cara vai convidar ela para sair: ah, não vou porque não faz meu tipo, não vou porque usa pochete, não vou por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Aí, ou então, a pessoa está desempregada, não tem dinheiro para nada, aí aparece uma oportunidade dela fazer um dinheirinho. Ah, não vou porque eu não estudei tanto para fazer esse tipo de trabalho. Eu gosto muito daquele exemplo, que é uma história que se usa muito em treinamento, que diz que o cara foi numa entrevista de emprego, num cargo de gerência. Chegou lá, o entrevistador falou: olha, o cargo já foi preenchido e, felizmente, seu currículo é muito bom, mas nós só temos cargo de porteiro. Ele agradeceu, saiu, tirou o paletó, tirou a gravata, arregaçou a manga, voltou e disse: eu quero o cargo de porteiro. E foi contratado como gerente. Aí, alguém aqui no auditório pode chegar e: epa, tempo, você está sendo um pouco incoerente. Tá? Você está sendo incoerente porque lá atrás, na H, você diz que a gente não podia abrir mão dos nossos sonhos, que a gente não podia deixar de sonhar, e agora, tipo assim, vai se conformar com qualquer coisa? Tipo, só tem tu, vai tu mesmo? Eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que oportunidades devem ser consideradas. Eu atendi uma vez uma pessoa, uma moça, que ela chegou chorando, porque o marido tinha sido transferido para Rondônia. Eu falei: mas a proposta é ruim? Ela falou: não, ele vai ganhar 3 vezes mais. Eu falei: mas e ele quer que eu vá lá para ver como é que é? Eu falei: mas por que você não vai? Ela falou: não vou de jeito nenhum, não vou para lá de jeito nenhum. Começa que não tem praia. Segundo, que não tem vida social, nem cultural. Eu falei: ah, tá, e você mora numa cobertura na frente da Barra da Tijuca, né, do Mar da Barra. Você vai todo dia caminhar lá. Ou você pega o seu carro e vai só nos fins de semana enfrentando engarrafamento para Camboinhas. Ah, não, é verdade. Tá? E quantas vezes você vai ao teatro aqui? Quantas vezes? Qual foi a última vez que você foi numa exposição? Por que você não vai lá para ver qual é? Ela foi, está lá até hoje, feliz da vida, já compraram até uma casa. Às vezes a pessoa fica pensando assim, tem a oportunidade, ela mora de aluguel, tem oportunidade para comprar alguma coisa. Ah, não, mas não quero nem ver porque não é o lugar que eu quero. Não quero nem ver esse emprego porque não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu gosto de fazer. Gente, você não vai, você vai ver. Você não vai sair daqui com um contrato para comprar uma casa. Nem vai sair, uma pessoa te chama para sair, você vai sair, vai casar com a pessoa. Mas considera a oportunidade. Especialistas dizem que nos tempos de crise são tempos de grandes oportunidades. Se lembra do lance da criatividade? Junta a criatividade com a oportunidade. Não deu certo o plano A? O alfabeto tem mais letras. Tenta o B, o C, o D, o E, o F. Tá? Vai embora. Pode passar. Conselho do dia. Abrace pessoas e oportunidades. Vamos seguir esse conselho aqui? Quem tiver se sentir confortável, abrace alguém. Abrace alguém. Fale para essa pessoa assim: aproveite a oportunidade, que venham boas oportunidades para você. Que tenha boas oportunidades na sua vida. A próxima pessoa que eu quero falar, o próximo personagem, que bom, vai chover oportunidade aqui.
O próximo personagem que eu quero falar não tem nome, é uma mulher sem nome. A Bíblia diz que ela é a mulher do fluxo de sangue. Imagina só, a mulher há 12 anos tinha uma menstruação crônica. Há 12 anos ela tinha uma hemorragia. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha para tentar se livrar desse problema, mas não tinha conseguido. Eu imagino que essa pobre mulher, tadinha, ela devia ser até muito feia, coitada. As unhas dela deviam ser fraquinhas, o cabelo ralo, aquela pele anêmica. Imagina a mulher perdendo sangue 12 anos, gente. E o pior não é isso, vocês não sabem. É que, naquela época, na lei de Moisés, a mulher, quando ficava menstruada, ela era considerada impura e tinha que se isolar do convívio social. Então, aquela infeliz, além de levar essa tristeza, essa dor, esse sofrimento, ela ainda era considerada impura. Que esperança essa mulher podia ter? E aí, novamente, a pergunta: mas eu não sofro de nada disso, o que isso tem a ver comigo? Pode mudar. Tem muita gente sofrendo crise permanente. Está tudo bom, o país está bom, o mundo está bom, mas não está bom para você. Pessoas que carregam o peso da limitação ou da patologia, seja ela física, seja ela psíquica. Pessoas que não são conhecidas pelo que são. Pessoas que não são conhecidas por seus nomes. Pessoas que são conhecidas pelas suas limitações ou pelas suas patologias. É a surda, a cega, a aleijada, a bipolar, a deprimida, a viciada. Estão chocadas? Mas é isso aí. De repente, alguém aqui sofre como essa mulher sofreu. Pessoas que são esquecidas das festas, dos projetos, pessoas que são esquecidas nos eventos, pessoas que não são consideradas capazes. Isso é muito triste, gente. Em 2005, mais ou menos, eu conheci uma mulher e ela foi diagnosticada com câncer muito sério. E já estava com metástase. E um tempo depois, eu soube que ela tinha feito uma cirurgia, eu perguntei por ela e falaram assim, ela começou a fazer uma faculdade. Aí, na minha mediocridade, eu pensei, meu Deus, como é que uma mulher com câncer desse tipo resolve fazer uma faculdade? Bom, há uns 4 anos, eu encontrei com ela, aí perguntei, e aí, como é que você está? Ela falou assim, me formei, passei num concurso, já estou sendo chamada. Aí eu falei, nossa, mas que ótimo, então você ficou totalmente curada. Ela falou assim, não, estou totalmente doente. Continuo fazendo tratamento. Gente, eu fiquei tão emocionada com isso, com essa lição. E a gente está aqui 2000 anos depois, falando dessa mulher sem nome e de todas as mulheres sem nome. Às vezes a gente pensa que a cura é o desaparecimento da doença, que a cura é o desaparecimento da limitação. Mas, na verdade, a cura é a superação. É quando nem a limitação, nem a doença, nem o estigma te impede de ser o que você é. E o que nós aprendemos com essa mulher sem nome é que, primeiro, ela não negou a patologia dela. Tá? Ela soube que Jesus estava passando e ela deve ter pensado, não vão me deixar falar com ele, porque, além de tudo, eu sou impura. Aí ela pensou, eu vou pegar na veste dele, vou pegar no manto dele. E foi isso que aconteceu. Ele estava passando, ela pegou e sentiu imediatamente que tinha sido curada.
Aí Jesus parou e falou assim, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, como assim quem me tocou? Está todo mundo te tocando, todo mundo te abraçando, tirando selfie, uma loucura danada, e o Senhor está falando quem me tocou, tem quem me tocou. Aí ele falou, não, alguém me tocou de uma forma especial. Aí ela levantou o dedinho, ó, foi eu que toquei, contou o que tinha acontecido. O que a gente aprende com essa mulher é que a negação não ajuda. Se você tem uma limitação, se você tem uma patologia, se você tem um problema, não negue o seu problema, não se envergonhe dele. Como a minha avó já dizia, isso não dá em poste. Poste não fica deprimido, tá? Árvore não é bipolar, tá? Pedra não tem problema de surdez, porque ela não escuta nada mesmo. Isso dá em seres humanos. Não negue seu problema, negue sua impossibilidade. Negue que você não é capaz. Quem pode passar o slide? Quem viu as Paralimpíadas ficou encantado com essa mulher, Amy Purdy, que é modelo e bailarina. Quem me dera dançar assim? Mulheres que são jornalistas com síndrome de Down, mulheres que são atrizes com bipolaridade. Inclusive, a escritora do livro Mentes Perigosas é uma terapeuta e ela tem bipolaridade. A princesa Diana, que foi um ícone feminino no mundo, ela sofria de bulimia, depressão pós-parto. Não deixe que a sua enfermidade te deixe de fazer você ser quem você é. Tá? Marque o mundo pelo que você é. E a última mulher que eu quero falar... antes disso, vamos prestar atenção nisso, que eu já falei, mas vamos ler todas juntas, porque isso é tão importante para a gente. A cura... Ser apesar de. Então, seja apesar de qualquer coisa. E a última mulher que eu quero falar é Madalena, Maria Madalena. Existem muitas controvérsias sobre a história de Maria Madalena. Eu vou ficar com a mais tradicional. A Bíblia diz que dela saíram 7 demônios. Era uma mulher, sabe, possuída, vamos dizer assim. E também que era a mulher que lavou os pés de Jesus, que beijou os pés de Jesus num jantar. O que aconteceu foi o seguinte, Jesus foi convidado para um jantar e tinha uma mulher lá beijando os pés dele o tempo todo. Aí o dono da casa pensou, se esse aí fosse profeta, ia saber que a mulher que está beijando os pés dele é pecadora. Aí Jesus, com aquele jeitinho dele, né, sabendo o que o cara estava pensando, falou, olha, eu entrei aqui, você não me deu água para eu lavar as mãos, você não me cumprimentou, não me beijou, e essa mulher está aqui lavando os meus pés com as suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, e me beijando os meus pés o tempo todo. Gente, o que Maria Madalena tem a ver comigo, com você? Tempos de crise são tempos de extrema intolerância. Madalena carregava nos ombros dela o peso da intolerância, o peso da discriminação. Pode mudar. É intolerância em relação a tudo. Tolerância religiosa, econômica, racial, física, sexual, gênero, cultural. É intolerância. Tempo de crise é tempo de muita, muita intolerância. Aí você diz assim, não, mas eu não sou homofóbica, eu não sou homofóbica. Não é homofóbica, mas chuta a santa dos outros. Ah, não, eu respeito todas as religiões. Respeita todas as religiões, mas não sobe com a empregada no mesmo elevador. Ou então diz, não, mas eu tenho consciência social.
tem consciência social, mas joga pedra no travesti. Gente, antes da discriminação se tornar descarada, do preconceito se tornar descarado, ele é sutil e é maquiado. Vocês querem ver? Frases do tipo, para mim, assim, a campeã de bilheteria. Ela é gorda, mas tem um rosto bonito. Quem já ouviu isso? Ou então, é uma negra com traços finos. Essa é forte. Né? Ou então, eu até tenho um amigo gay. Ou então, minha vizinha é um bandista, mas eu passo e cumprimento. Gente, a pessoa não ouve o que ela está falando, não ouve. Se ela ouvisse, ela não falava. E ela não percebe como é que isso está se entranhando. Ela não está se percebendo. Ela está achando que isso é normal. Mas o preconceito ele é descarado. A diferença da tolerância é que, na tolerância, você não precisa concordar com o outro, você não precisa aprovar o outro, você não precisa achar que o comportamento do outro é o melhor. Você pode e deve se posicionar. Mas, na tolerância, existe espaço para o diálogo. O diálogo é quando uma pessoa fala e as outras ouvem. Onde uma pessoa se posiciona e a outra também se posiciona. Na intolerância, só existe espaço para discussão. E a discussão é quando você quer ver a sua opinião na boca do outro. E não sossega enquanto isso não acontece. Aí começam as agressões, começam as inimizades, começa o ciclo de ódio. Porque a intolerância tem um ciclo de ódio, onde muitas vezes os intolerantes, os intolerados também se tornam intolerantes. Aí começa, sabe? Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Pode mudar o slide, por favor? Aqui, esse diagrama está mostrando eu, o outro e a tolerância. Gente, sem tolerância não existe possibilidade de esperança, não existe. Pode trocar, por favor. E o que é a tolerância? É você dar aos outros seres humanos todo o direito que você reivindica para si mesmo. E para a gente terminar agora essa palestra, eu quero fechar com um grande diferencial. Nós estamos vivendo momentos de crise. No mundo, no Brasil, tem a iminência de uma terceira guerra mundial, gente mandando tropa para lá, mandando tropa para cá, o Estado Islâmico matando um monte de gente, o Brasil nessa situação, um monte de gente empregada, gente que já mandou 300 currículos e nunca foi chamado. Mas, na época de Jesus, não era diferente, não. Na época de Jesus, era brabo à beça. Na época de Jesus, as mulheres, quando acusadas de adultério, eram apedrejadas em praça pública. Havia cidades onde a mulher não pisava no mesmo via que os homens. Elas andavam numa vala, junto com os animais. A escola era só para os meninos. Os coletores de impostos entravam na casa das pessoas e tiravam tudo o que elas tinham. As cidades eram insalubres. Muita gente não chegava à idade adulta. Não tinha higiene, era epidemia, não tinha vacina. E a violência? Não tinha polícia, então era muito violento. Era muito violento. Os romanos não acreditavam na prisão como punição. Então, a pessoa ia presa para ser executada. Imagina, a pessoa saiu para comprar um pão, pode encontrar uma pessoa crucificada. Porque era comum na época, era bem comum. Mas, ainda assim, gente, onde Jesus passou, houve perdão, houve cura, houve reconciliação. Por onde Jesus passou, houve festa, houve alegria, houve dança, houve ensinamento, houve igualdade de gênero, houve igualdade entre servos e senhores, escravos e libertos. Onde Jesus passou, houve respeito aos idosos, às crianças, aos jovens,
aos animais, à natureza. Houve consciência social. Por onde Jesus passou, houve abundância, houve fartura, houve prosperidade, houve justiça. Por onde Jesus passou, houve esperança. E que você saia daqui com esse diferencial, você saia daqui com esperança. Obrigada.